Depois tem que ver isso, essa semana não pode faltar, porque eu vou levar dois encontros, né, também metade para apresentar, então tem mais um meu depois, vem próximo. Bom, então vamos lá. O título do livro que eu vou apresentar é O Caminho da Oração, tá? O Caminho da Oração é um comentário ao livro que a Aline apresentou, O Caminho de Perfeição, Santa Teresa d'Ávila. Então ele vai comentar esse livro e ele vai mostrar assim, os pontos centrais do livro, os pontos centrais do que Santa Teresa nos ensina com relação à vida interior, sobretudo, tá? O livro ele vai se dividir, podemos dizer, em duas grandes partes. Uma parte que é o caminho onde ele nos mostra a via, ou melhor, ele mostra que Santa Teresa mostrou o que ele chama de via purgativa, que é tudo que a gente tem que passar para começar a crescer na vida espiritual. Sobretudo a ideia de sofrimento, de abnegação, de renúncia, de humildade, para conseguir chegar a ter uma vida de oração mínima, para depois chegar à vida contemplativa. Porque o fim de Santa Teresa como tu apresentaste disso, Aline, é nos conduzir à vida contemplativa. Não é somente a vida de oração mental, mas é a vida contemplativa, que é o constante convívio com o Senhor. Em qualquer situação, em qualquer obra, em qualquer atividade que nós estivermos fazendo ao longo de nossa vida, estarmos unidos ao Senhor. A vida é a chamada via unitiva, né? Não sei se vocês já estudaram isso alguma vez, já leram, mas os teólogos da cética e mística, eles dizem que existem, assim como há 3 idades na vida natural, existe 3 idades na vida sobrenatural, na vida interior, que é a infância, a adolescência e a idade madura, que é a nossa vida normal, terrena. Na vida espiritual também tem algo desse tipo. A infância seria quando nós convertemos, é a primeira conversão. Quando a gente descobre, poxa, de fato Jesus Cristo é Deus e Ele fundou uma igreja e eu creio nisso. Isso é a primeira conversão, é a primeira conversão. Não é ainda ter que percorrer muito caminho para chegar à perfeição. Se a gente morrer nesse estado de conversão, a gente morre na graça de Deus, mas a gente morre no estado de imperfeição. Porque o que está pressuposto aqui é que na nossa alma existe uma série de inclinações naturais e também inclinações que foram adquiridas por meio de hábitos ruins, de hábitos maus, por meio de uma má educação, por meio de maus costumes. Então a gente precisa purgar tudo isso para chegar até uma perfeição na amizade com Deus. Então aí vem as outras 2 vidas interiores, idades, né? Que é similar à adolescência, que seria a via purgativa. É purgar, de fato, realizar uma purificação do amor, daquilo que nós amamos. E depois eu vou falar sobre isso aqui. Estou falando já porque a Aline sabe que se a gente quiser falar tudo assim, página por página, tem muita coisa, tu pode dar todo um encontro falando de 10 páginas, lendo e comentando, né? Então alguns pontos que eu vou falando já assim, é que eu vou lembrando de cabeça e eu não vou repetir depois ao longo das páginas, mas um ponto central aqui que o autor apresenta, que Santa Teresa, nessa parte inicial do livro dela, ela apresenta, é a necessidade que nós temos de purificar o nosso amor. Porque nós temos uma tendência a amar essas coisas que nós temos uma inclinação natural para amar e que muitas vezes são frutos do pecado original e são imperfeições. Por exemplo, diz ele, né, comentando ela, que algumas pessoas têm uma inclinação maior a amar ficar quieta, ou coisas que dão prazer, que são mais prazerosas, alguns na comida, outros na sexualidade, outros na bebida, outros qualquer desconforto que causa na alma, a pessoa já reclama, já murmura, está sempre achando que está tudo muito difícil, tudo muito penoso,
são imperfeições. São imperfeições que há em nossa alma. E se nós entendermos aquela ideia que só Deus basta, não faz sentido nada desse tipo de reclamação, esse tipo de apego aos bens deste mundo, aos prazeres. Porque se só Deus basta de fato, e só Deus é o sumo bem, de fato a gente vê que a gente está muito imperfeito ainda. Então, essa via, a primeira conversão, é uma infância ainda, é uma criancinha na vida espiritual. A via purgativa, que é essa segunda via, ela é justamente para a gente purificar por meio, depois eu vou explicar, da oração. A oração, de fato, ela é o caminho que nós temos que, de fato, nos decidir. E aí vem aquela famosa frase de Santa Teresa d'Ávila, determinada determinação, determinada vontade. Se nós quisermos crescer na vida espiritual e passarmos dessa primeira conversão, que é muito perigosa, permanecer espiritualmente somente na primeira conversão, sem buscar por meio de um esforço contínuo de se purificar nos seus amores, para cada vez mais amar a Deus, deliberadamente optar, não, eu me converti, mas eu vou ficar aqui, não vou me combater, eu não vou lutar, eu não vou realizar um esforço espiritual para cada vez mais me mortificar. É perigoso, porque quem garante que nós uma hora não vamos cair e não vamos ser seduzidos por esses amores que não são o próprio Deus? Então quem escolhe deliberadamente permanecer, não lutar contra si mesmo, está se colocando num estado muito perigoso espiritual. Então não tem outro caminho, ou a gente combate para se purificar, ou a gente combate, não tem um meio termo na vida espiritual. E Santo Agostinho diz, quem não progride, regride. Então a gente tem que sempre, mesmo que a gente caia, a gente teve o propósito, agora eu vou rezar mais, eu vou ler leitura espiritual mais, eu vou dedicar mais tempo à meditação. A gente sabe que a gente que não é religioso, a gente sempre está nesse estado, vai e volta, mas a gente não pode, de Santa Teresa, retroceder na decisão. Se a gente decidiu, se a gente viu que aquilo era bom para nós, se Deus nos chamou aquilo, a gente tem que ser generoso de cai e levanta, porque senão a gente vai retroceder. Aí vem o desânimo, vem aquela, mas está muito difícil, aquele tédio espiritual, assídia, e a gente acaba se fechando em si mesmo e não respondendo com generosidade ao chamado de Deus. Então essa é a via purificativa. Isso pode gerar a vida inteira, levar a vida inteira. Não depende de nós, depende de Deus. Deus vai nos converter. A gente tem que somente ser generoso, dizer, meu Deus, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou me esforçar, mas é contigo. Tá? E a terceira via é a via unitiva ou contemplativa. É quando a gente chega na idade madura espiritual, que é de fato a caridade, é o amor com Deus, é fazer tudo por amor a Deus e para a maior glória de Deus. Isso é a caridade. E São Paulo nos diz explicitamente na carta aos Coríntios, explicitamente lá, que eu poderia doar todos os meus bens aos pobres, eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, triturado, fazer muitas obras humanas de caridade, de filantropia. Oh meu Deus, como eu sou um espírita que faz muitas obras de caridade, como eu sou um maçom que abre orfanatos, como eu sou um professor que dedica horas de estudo para mostrar para os alunos que o conhecimento é o caminho. Mas se eu não fizer isso por amor a Deus, para a maior glória de Deus, para a honra de Deus, isso não tem valor nenhum, sobrenatural. Porque nós somos feitos para estarmos unidos a Deus. São Paulo mostra isso explicitamente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como um sino que não produz som. Então isso é muito sério. É por amor a Deus. E esta é a via contemplativa, é a via unitiva. Quando a gente chega a esse nível na vida espiritual, nós podemos dizer que somos pessoas na ordem espiritual perfeitas. Então notem, é que pensamos nos nossos alunos na escola no futuro também. Não se trata somente de converter ele e eles terem uma fé pequena. Nosso Senhor fala 1000 vezes isso. Olha, o homem de pouca fé, ele não diz que os apóstolos eles não têm fé. São Pedro tinha fé,
mas não é suficiente para ser perfeito. E São Pedro tinha fé, e ele nosso Senhor diz, né? Tu és Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque tu tedes fé, e não foi nem o homem nem a carne que te revelou isso. Então ele tinha fé, mas a fé dele era muito imperfeita. Isso demonstra de fato que a gente tem que cada vez mais, por meio da oração, pedir a Deus a graça de crescer na fé, na esperança e na caridade. Esse é o objetivo, tá? Então essas obras, pelo que eu tenho aqui, graças a Deus, essa formação eu tenho percebido, e lendo essas obras, e outros que eu já li também, como aqui que eu falei uma vez para vocês, a Alma do Apostolado, nós somos chamados não só a ficar na vida rasa espiritual, mas a crescer no amor a Deus. É difícil? É difícil, mas é mais difícil não buscar, com certeza. Ser escravo das paixões, dos tormentos, dos problemas da vida, como se tudo dependesse de mim e do mundo, é muito mais difícil, muito mais preocupante, muito mais entristecedor e frustrante do que confiar em Deus. Santo Tomás de Aquino tem uma frase que me marcou muito, que ele diz assim: o mundo, nas prosperidades, ele nos seduz. E a gente acha que está tudo bem, estou com dinheiro, estou com um carro, estou com uma poupança, está tudo bem, tudo certo. Ou sei lá, estou com um emprego garantido, não vai me acontecer nada. Mas aí vem uma doença, vem a morte de um parente, vem um acidente inesperado, tudo foi por terra. Então aí a gente cai para o chão, a gente cai e se desespera, porque o mundo promete, mas não paga. E Santo Tomás diz também por outro lado: quando a situação é difícil, o mundo também nos faz ficar muito medrosos. Não vai dar, não vou conseguir, nos põe medos, o mundo nos aterroriza. E Santo Tomás nos diz: por meio da fé, nós descobrimos que existem bens muito mais valiosos que o mundo, e portanto a gente não deve se apegar aos prazeres e aos confortos do mundo. E por meio da fé a gente descobre também que existem males e perigos muito mais perigosos que o do mundo, que é o inferno. Então também a gente não deve se amedrontar com os perigos do mundo. É uma frase muito assim, verdadeira, né? A gente percebe na vida espiritual. Então, o livro vai tratar disso basicamente, tá? Alguma pergunta daqui? Comentário? Não, mas eu queria saber assim, tipo, de repente, não sei se vai falar no livro, mas questões práticas assim, né? Ela fala, ele fala que ele vai dar assim, ela vai dizer assim: olha, quais são os defeitos que a gente tem que combater e como combater isso. Mas o foco principal que ela fala é da humildade. A humildade, diz ela assim, é o centro do crescimento espiritual. É a desconfiança total de si e dos seus méritos, dos seus valores, da sua razão, para confiar em Deus e na igreja, no que a igreja nos propõe, no que Deus revelou à igreja e nas inspirações divinas. Depois ela fala de outras coisas também, como, por exemplo, me vem à mente aqui agora um caso que Santa Teresinha do Menino Jesus relata na história de uma alma, que ela, agora falando de algo bem concreto, ela diz assim: olha, tinha Santa Teresa fala muito da questão de não querer se desculpar, não querer dizer que eu tenho razão, a não ser que isso possa escandalizar alguém. Eu não me desculpar, por exemplo, alguém diz que eu matei uma pessoa, eu vou ficar quieto, não vou me desculpar, eu sabendo que não matei, eu vou assumir aqui, eu vou me mortificar, eu vou ser preso e tal. Mas e aí eu vou escandalizar a minha esposa, vou escandalizar vocês. Imagina se alguém me acusa que eu matei outra pessoa, perder todo o crédito com vocês. E uma obra espiritual que a gente poderia construir juntos, que é a escola, cairia por terra. Então aí não convém eu fazer um ato de humildade, dizendo não me desculpar. Mas Santa Teresinha diz assim que um dia a irmã dela estava doente, que era a priora do convento, e ela diz que ela queria entrar no quarto para levar alguma coisa, mas a pretexto era ver a irmã dela. E aí uma outra irmã que estava cuidando da irmã dela falou assim: olha, você não pode entrar, porque se você entrar, a tendência de você entrar e acordar ela vai ser grande. Então deixa que eu levo lá
e você fica aqui. E ela disse, não, mas é meu direito, eu tô cuidando, não sei o que, eu vou entrar lá bem devagarzinho e não vou acordar ela. E ela disse que entrou no quarto e primeiros passos a irmã abriu os olhos. E aí a outra irmã começou a falar, pois é, irmã, eu pedi para a irmã Terezinha não entrar aqui porque isso ia acontecer. E ela falou assim, ó, ou ela saía correndo do quarto ou ela começa a se desculpar, se justificar assim. Então ela disse que fazer um esforço tremendo, heróico, para não se defender, porque assim, essa é a ideia, nós somos imperfeitos, nós somos de fato, nós somos bons, nós não somos dignos de nenhum reconhecimento, então a gente tem que se humilhar de fato e admitir os nossos defeitos. A tendência da natureza pecaminosa é a gente querer sempre não, mas foi sem querer, foi porque eu não sabia, ou dar uma razão para isso. A Santa Teresa diz que a gente deve evitar isso ao máximo, esse tipo de coisa, quando não for escandalizar alguém. Então a Santa Teresinha sai correndo. No casamento, quantas vezes a gente passa por isso? Sei lá, o marido fala uma coisa, devia ter arrumado a cama, e daí a gente diz assim, não, mas eu, sei lá, tinha que rezar, e eu sei que eu deveria ter arrumado a cama. Às vezes é verdade que eu tinha um defeito, eu deveria ter feito aquilo, e não fiz, mas eu quero me justificar. Soberba, vaidade, quero ser melhor do que eu sou. Mas às vezes eu não tenho culpa, e é bom de Santa Teresa eu ouvir aquilo, ouvir aquela humilhação calado, porque de Santa Teresa, se a pessoa chega a esse nível de abandono e de humilhação, ela de fato está crescendo espiritualmente. Enquanto nós não chegarmos a esse nível espiritual, de suportar uma ofensa, uma calúnia, pequena pode ser assim, como no casamento, as ocasiões são inúmeras, né? A gente não está progredindo espiritualmente e está correndo perigo de se condenar, porque o pecado mais violento e mais perigoso é a soberba, é a vaidade. Se a gente chega a esse nível de humilhação, de se humilhar, aceitar, a gente está no bom caminho, porque o exemplo maior é Nosso Senhor, né? Imagina, já pensaram nisso? É o próprio Deus que está ali, ele tinha todo o direito de se murmurar, de reclamar, de exterminar com todos que estavam ali na volta dele, porque ele era o santo dos santos, o inocente dos inocentes. E veja o que ele passou. Imagina o que é aquela flagelação. Escravos desse tamanho cravando nas tuas costas e puxando a tua pele para fora. E tu suportar aquilo sem pronunciar uma reclamação, um ai, uma lamentação, e ainda rezar pelos que fizeram aquilo contigo. Isso é o amor. Isso é saber que Deus é Deus e a criatura é a criatura. Só que Nosso Senhor era Deus. Só que como Ele queria assumir o nosso pecado, a nossa miséria, Ele fez isso por nós, para nos mostrar o caminho. Não é fácil, é difícil. Então depois eu vou ler com uma passagem de São João da Cruz, como ele diz que a alma tem que se comportar para chegar à perfeição espiritual. Notem, é uma conversão que a gente está passando aqui. A gente tem que passar por mais duas, para chegar à perfeição espiritual. Se trata da perfeição espiritual. Notem, se a gente entender isso aqui e passar para os nossos filhos, a sociedade seria muito melhor. Eles seriam muito melhores. É fácil? Não é, mas tudo mudaria na vida. Então a gente tem que buscar isso, tá? Esses dias, agora tem umas coleguinhas que são difíceis na escola. Aí ela disse que ela para mim falou, ai, a mãe, eu sinto raiva da fulana. Me dá muita raiva disso, porque eu falei que ela não pode ficar assim, se ela te incomodar, ela incomoda ela, faz muita mal. Sai de perto dela, vai brincar com outra criança, e aí quando ficar com raiva, tu faz uma oração. E aí diz assim, ai, Deus perdoa ela, porque ela não tá sabendo o que ela tá fazendo. Aí eu contei a história que Jesus fez isso quando morreu na cruz, né? O pai tava sofrendo, todo mundo maltratando ele, e ele disse, pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E aí eu falei pra ela assim, ai, mãe, mas é muito difícil. É difícil. É complicado. A gente tenta falar a parte correta dos filhos, né? Mas com certeza ficou guardado. Fica guardado, esse é o ponto. A educação ela não é uma mudança de uma hora para outra. Ela tem 7 anos agora, 8? Tem 8. 8. Agora ela vai começar a utilizar a razão. Esse é um exemplo. Ela percebe uma dicotomia entre a paixão e a razão. E ela percebe que ela compara os dois bens. Agora tem que ajudar ela a concluir. Tu deu uma conclusão para ela entre os dois bens. Veja, são duas premissas. O bem racional, que é não bater na coleguinha. E o bem passional, que é dar um soco na cara da coleguinha. Agora, a conclusão ela não tem força ainda moral de tirar.
Quem tem que ajudar isso é o professor e o pai, o sacerdote, o formador. Então aqui começa o momento. Claro, nós esperamos que isso começou desde lá dos 2, 3 anos. A gente tem que fazer esse esforço para dispor a alminha dela, para ela perceber isso. Mas agora ela começa a tirar conclusões morais disso. E às vezes ela não vai conseguir agora, porque ela está desenvolvendo isso, ela é imatura. Mas a gente vai plantando a semente. Esse é o desafio. Por exemplo, nesse caso, fala para ela pedir na hora, ela não comungou ainda, né? Não tem primeira comunhão. Mas pedir para Jesus dar graça para ela, né? De justamente ter paciência. É um ato de paciência. Sim. E esse é o caminho. Todos nós chamados a isso. Todos os dias a gente passa por a mesma situação. Às vezes são coisas maiores, às vezes são menores. Então é o desafio na vida espiritual. Essa má inclinação para a raiva é uma imperfeição espiritual que a gente deve buscar combater pela oração. Então agora eu vou começar a falar um pouco mais concretamente de algumas coisas do livro. Bom, aqui. Então, o autor, o Gabriel de Santa Maria Madalena, ele foi um monge carmelita do século XX, morreu em 47, e ele escreveu algumas obras de vida espiritual. Uma que é muito famosa é a Intimidade Divina. Outra é União com Deus segundo São João da Cruz. Então era um cara que conhecia bastante da ascética e mística. Porque a ascética é isso, é subir ao monte da vida espiritual. A nossa vida espiritual é como uma montanha. Então a gente tem que ir subindo, e subir uma montanha, quando a montanha é grande, a gente sabe que não é fácil. Então a vida espiritual é isso, você tem que subir, a subida do Monte Carmelo, é subir lá em cima do topo onde está Deus. Então essa imagem, ela nos prefigura melhor até a vida espiritual do que o castelo. O Castelo de Santa Teresa, que é um livro que a gente disse no último encontro, Santa Teresa diz que existem moradas no castelo, e a gente tem que ir entrando nessas moradas para chegar até o centro do castelo onde está Deus. Essa imagem da montanha, eu acho que ela mostra melhor essa necessidade que nós temos de nos purificar, de crescer no amor a Deus, de fato no abandono do mundo, para chegar lá no cume da montanha. Como eu disse, isso dá por meio dessas três vidas interiores, ou dessas 3 idades. Bom, então ele começa falando aqui no livro da chamada ideia teresiana. Qual seria a ideia de Santa Teresa central para a vida espiritual, para a vida interior? Então ele diz o seguinte: para crescer na vida contemplativa é preciso oração e penitência. Isso é uma ideia que vai bem prática assim, tá? É uma ideia que aparece muito na obra de Santa Teresa. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que sem a oração mesmo, e sobretudo oração mental de afetividade, atos de amor, é eu entender, por exemplo, assim: Jesus, tu morreu na cruz por mim, olha o sacrifício que tu fez por mim. Ou, Senhor, tu me criou sem precisar, não precisava me criar, Ele criou porque Ele quis. Eu entender essas coisas, eu tenho que agora estimular a minha vontade. Esse é o ponto central da oração para Santa Teresa. Porque se eu só entender essa verdade, ou que Jesus nosso Senhor criou a igreja e deixou a Eucaristia, que é um lugar onde Ele está em qualquer igreja, que eu posso chegar lá, me ajoelhar e conversar com Ele, passar ali tempo conversando com Ele, e Ele está ali verdadeiramente presente, muito bem, eu posso entender isso pela oração. Estou lendo um livrinho espiritual, estou meditando, estou rezando, mas eu tenho que estimular na minha alma, sobretudo, afetos de amor a isso. Eu acredito nisso, meu Deus, eu amo isso, como isso é bom, eu quero isso para a minha vida. Aí eu começo a mudar. Então o fruto da oração é esse, não é só eu contemplar, entender a ideia, o dado da fé, mas é eu começar a amar isso. Só que para isso acontecer vai exigir penitência, mortificação. Então eu preciso, por exemplo, sair do Instagram, sair das redes sociais, diminuir tempo ali em bobagens, ali nos reels, ficar descendo aquilo, quanto tempo as pessoas perdem naquilo, aprender a mortificar isso. Antigamente era nos anos 2000 ver novela, né? Então o pessoal fica vendo. Hoje ninguém vê novela, a não ser as senhorinhas mais
Mas o pessoal foi para a rede social. A novela não é muito foco hoje. Não sei, talvez, né? Mas nos anos 2000, 90 era novela. Então todo mundo, as novelas ali. Começava às 6 horas da tarde, era aquela coisa, né? Até às 10 horas da noite. Quando não começava às 3 da tarde, 4 ali no... Vale a pena ver de novo, né? Era novela. Imagina só, eu percebo que eu tenho já más inclinações naturais do pecado original. E pela má educação eu adquiri outras más inclinações. Se eu não começar, não me decidir a combater isso seriamente, não vai ter vida de oração. A oração pressupõe isso. Então, é isso que ela começa a falar aqui, no início. Então, na obra O Caminho de Perfeição, Santa Teresa d'Ávila ensina suas filhas a rezar. Santa Teresa enfatiza que a oração contemplativa deve ser orientada para o apostolado e o apostolado para a oração contemplativa. Isso é uma coisa aqui que eu não tinha me dado de conta ainda, mas que a ordem carmelitana, e sobretudo a ordem que Santa Teresa fundou, ela é uma ordem voltada para o apostolado. Não é uma oração pela oração, mas é para favorecer o apostolado em dois sentidos. O apostolado, sobretudo, dos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes e pelos teólogos, pelos doutores, para aqueles que estudam essas coisas, porque são esses que estudam essas coisas que vão preparar textos, livros para os padres pregarem, e para a vida santa também destes sacerdotes. Então, me chamou a atenção isso que ela fala aqui, que a ordem carmelitana, ela, embora seja uma ordem contemplativa, ela é também uma ordem de apostolado, para o apostolado, para a missão dos sacerdotes e da igreja de modo geral. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que ela fala, que o texto fala, é que Santa Teresa ela fez 2 ou 3 manuscritos dessa obra, do Caminho de Perfeição, de punho mesmo, tá? Ela escreveu uma vez, e era uma obra para as irmãs, né, para as monjas do convento que ela fundou, e depois, quando o superior pediu para ela fundar um outro convento, ela teve que escrever de punho de novo, e aí ela corrigiu algumas partes, e depois algumas edições que foram sendo feitas, ela acompanhou, ela não escreveu, mas ela como que revisou a obra. Então é uma obra assim que passou por algumas revisões dela, que ela foi vendo, foi percebendo o que podia melhorar, o que não podia melhorar. Então, uma coisa que me chamou a atenção ao longo do livro também é que ela diz o seguinte: para chegar à vida contemplativa e até para ter uma meditação mais perfeita, é preciso buscar as virtudes. Só que uma coisa que ela fala é a seguinte: mesmo quem não tem virtude deve começar a rezar, deve começar a buscar a meditação, porque é por meio da meditação que nós iremos chegar às virtudes. Então, a pessoa que nunca rezou, que nunca dedicou tempo para a oração, deve começar de pouquinho a fazer isso. Vai ser difícil no início, muito difícil, mas é por meio disso que você vai chegar à virtude. Então, digamos, há uma ordem: oração, meditação, virtudes, depois a vida de união com Deus, a vida de amor com Deus. Então há uma ordem aqui: pois mesmo quem não tem virtude nenhuma deve começar a fazer meditação, dado que é da meditação que vão surgir as virtudes. Eu pus aqui a página 15, vamos ver o que ela diz aqui na página 15. Se me tivesseis pedido que vos falasse da meditação, poderia tê-lo feito aconselhando-vos a não negligenciá-la, mesmo que não tivesse virtude alguma, porque é precisamente por meio da meditação que as virtudes começam a adquirir-se. Quanto à contemplação, porém, queridas, isso é outra coisa bem diferente. Então, a contemplação é outro nível, é outra coisa, mas devemos começar pela oração mental, sobretudo.
ela vai dizer que o remédio contra as tentações são dois: o amor a Deus e também o temor filial de ofender a Deus. São os dois remédios para a gente começar a combater e não ter medo das tentações. O amor a Deus e o temor filial a Deus também. Então, nos 3 primeiros livros do livro do Caminho de Perfeição, Santa Teresa d'Ávila põe em evidência o ideal apostólico do Carmelo. A ordem carmelita é uma ordem contemplativa e mendicante, sendo assim também apostólica. O que são os mendicantes? Aqui vai falar na página 26. Ela vai explicar um pouco mais essa ideia de que a ordem do Carmelo é uma ordem mendicante e uma ordem apostólica. Franciscanos, dominicanos, agostinianos, servitas, carmelitas constituem todas ordens apostólicas. Chamam-se mendicantes porque introduziram na Santa Igreja, no século XIII, uma nova forma de vida religiosa, fundada no princípio de uma pobreza mais austera, exaustiva à própria comunidade. Os antigos monges renunciavam à posse individual, mas tinham em comum grandes recursos. As ordens mendicantes, pelo contrário, não terão propriedade comum, ou irão reduzi-la ao mínimo para serem mais livres e acorrerem de modo mais ágil à salvação das almas a que a Igreja as chama. Então veja, por isso que é uma ordem apostólica, porque embora sejam contemplativas, sejam mendicantes, pela pobreza se tem uma maior flexibilidade, uma maior liberdade de espírito para ir até onde as almas precisam, na formação intelectual, mas também no auxílio das doenças, nos hospitais, nas guerras e assim por diante. Então, quanto menos apego ao dinheiro, mais livre a alma, ou necessidade de dinheiro, mais livre a alma é para isto. Tá? Aqui vem uma razão importante. Por que Santa Teresa tornou a vida reformada tão pobre e austera? Não sei como é o Carmelo aqui agora, tá? Mas, digamos, existem Carmelos bem assim pobres mesmo. Para ser um modo, aqui é a razão, tá? Para ser um modo de se sacrificar espiritualmente contra a heresia luterana. Então, Santa Teresa é um pouco apavorada com o que estava acontecendo na Alemanha, sobretudo na Inglaterra. Ela resolveu oferecer esse sacrifício a Deus também, de uma reforma um pouco mais severa no Carmelo, como um sacrifício, um modo de se unir ao sacrifício de Nosso Senhor espiritualmente para combater as heresias luteranas da época. Falando luterano, eu já devo assim, porque a mãe está com um hospital, né? E aí é uma coisa que na verdade a gente sente muito, porque na Igreja Católica falta padre, assim, né? E os que tem, às vezes, não é querer criticar, assim, mas eu acho que eles ficam muito, não pode ser eu que estou falando errado, né? Mas, assim, naquele lugar deles ali, eles esperam chegar até eles do que vão. Eu não sei se teria que ser o papel, talvez, de algum religioso também para suprir essa necessidade. Porque daí ela fica ali, aí tem um pastor luterano que está sempre na volta. E daí ele começou a fazer meio que orientação espiritual com ela, assim, sabe? Ele vai, ouve ela, sabe? No hospital. No hospital, dá livros, tipo, incentiva, supriu essa necessidade que ela tinha, sabe? E aí ela falou, teve um dia que meu avô ia fazer cirurgia, acabou não fazendo, que ela pediu pra tipo, o padre lá, para fazer o São dos Enfermos do vô. Aí eu mandei mensagem pro pai Edson, e aí, daí eu até achei que ele tivesse ido, mas aí ela falou que ele mandou outro padre lá, que eu acho que é o capelão da Santa Casa. E aí ele foi, tipo, uma vez e nunca mais ela viu ele, sabe? E aí eu falei, eu achei que era o padre que ia lá na nossa comunidade, porque afinal ele tá sempre com a gente, sabe? E aí foi outro padre que ela nem conhecia, tipo, nem apareceu mais. E aí eu vejo que existe essa necessidade, assim, e que falta, eu acho, sabe? Na nossa igreja, infelizmente, assim. Isso é de fato, as causas elas são muitas, né? Não é uma só. A gente não pode dizer que foi isso que foi, levou esse padre a fazer isso, não estou falando disso, né?
pensando num cenário mais geral. Mas eu penso que, de fato, uma causa é justamente essa falta de consciência de que as almas têm que se converter, que as almas precisam de auxílio espiritual, que os sacramentos são importantes, que não é só a pastoral social que é importante, mas naquele momento, sobretudo, é um momento propício. A gente está passando por uma questão de doença na família agora também. A tia da Fernanda, uma das tias, está com câncer no seio, pequeno, mas está. Então, a gente vê como as pessoas, nesses momentos, elas se abrem mais a uma possível conversão. Então, falta uma consciência nos sacerdotes, na formação que eles tiveram, de que é preciso estar perto ali, e esse é o momento propício para você fazer as almas se salvarem, se converterem, é naquela hora. Me parece que a razão principal é essa, a falta de consciência. Segunda razão, me parece, é o ecumenismo. Alguns, tá bom, eu tenho um luterano lá, vai fazer o serviço. Querendo ou não, a falta de fé católica, falta de consciência de não, o padre luterano, ele é um herege, o pastor luterano é um herege, a doutrina deles é equivocada, eles romperam com a igreja de Cristo. Terceiro, falta de tempo, de fato, de sacerdotes. Essa seria a terceira causa para não ter como mandar. Mas o que gerou essa falta de sacerdotes, de vocações nos seminários? Se não é justamente uma visão distorcida do sacerdócio católico. Sim, porque a quantidade de pastor que tem poderia ser na verdade padre, se eles não tivessem, né, então, a ideia correta, né, é difícil um jovem, ele querer se tornar padre se ele vai ser um homem comum. Se ele é só um homem comum, para que eu vou me tornar padre? Vou abdicar, inclusive, da vida familiar para me tornar padre se eu vou ser um homem comum como qualquer outro. Então, é óbvio que Nosso Senhor não fundou o sacerdócio para ser um homem comum como qualquer outro. Ele fundou o sacerdócio para ser um homem, um alter Christus, um outro Cristo na Terra. Sim, os apóstolos pediam para largar tudo, né? Exato. E para viver também, e ele deu o sacramento da ordem para esses sacerdotes fazerem isso, para ministrarem justamente os sacramentos que ele deixou. Então, as razões são muitas, né? A gente tem que, justamente voltando a uma fé mais tradicional católica, que a gente vai começar a resgatar as vocações. E essa visão, essa identidade do que é o sacerdote. Então esse é o caminho. Assim como para abrir uma escola católica tem que se retornar às bases da fé, para se ter um sacerdote formado conforme a fé de sempre da igreja, também tem que se retornar à formação tradicional da igreja, né? Diz, mas é bem parecido. Tua mãe disse? É quase a mesma coisa, assim. Não, eu falo não é, mas eu entendo que eu entendo que ela está numa necessidade espiritual, assim. E aí ele tá ali, ajuda, e manda áudio, manda WhatsApp. Sim. Complicado. As pessoas precisam disso, né? A igreja existe para isso, para dar esse consolo, mas quando a igreja não faz, elas vão buscar outro lugar, né? Sorte não é um espírita ainda, é um pastor, né? Pois é. Poderia ser alguém espírita. Bom, então, ok. Então, qual seria a intenção principal que deve levar uma carmelita a rezar e nós mesmos também? O que ela diz aqui? Intenção primordial e importantíssima para que nos levar a rezar é a salvação das almas, para que as almas sejam salvas. Não ficam excluídas outras intenções. Agora tem um ponto bem engraçado que ela vai falar. Mas há uma diferença enorme entre os negócios do século e a intenção apostólica própria do Carmelo. Agora eu vou citar Santa Teresa. Não, irmãs, os nossos negócios não são os negócios do mundo. E aí vai apresentar aqui um caso particular. Concede que se reze para todas as boas intenções. Isso pode até tornar-se um dever relativo aos benfeitores, mas empenha-se muito em distinguir entre as intenções de ordem temporal ou material
e esta intenção fundamentalmente superior. Poxa vida, como isso aqui seria diferente na nossa vida se a gente tivesse... Entender isso, olha, devemos rezar para a salvação de nossa alma, que a gente possa ir para o céu. É isso. Quando que a gente ouve isso claramente num sermão? Aqui ou numa canção nova, ou numa... A canção nova até é melhor, mas uma rede vida. Se põe ali a ouvir aqueles tem às 5 da tarde, tem um padre que faz ali uma oração e põe a benze a água. Quando que ele fala explicitamente, olha, devemos rezar para nos salvarmos, para não irmos para o inferno. Essa é a intenção principal. A gente não ouve quase isto. E aí fica parecido, de fato, a oração católica com a oração protestante, ou até mesmo a teoria da prosperidade. Fica muito parecida. Veja o que diz ela. Devemos até às vezes, isso pode até tornar-se um dever relativo aos benfeitores, mas empenha-se muito em distinguir entre as intenções de ordem temporal ou material e essa intenção fundamentalmente superior. Vem agora Santa Teresa. Quando vem recordar-nos que rezemos para que o Senhor conceda rendas e dinheiro, agora ela falando, eu rio-me e aflinjo-me ao mesmo tempo. Ela falando, desejaria que muitas daquelas pessoas pedissem antes a graça de pisar sobre todas aquelas coisas. Certamente a sua intenção é boa e a piedade que mostram deve nos levar a atendê-las. No entanto, eu estou intimamente persuadida de que em coisas dessas o Senhor não me ouve nunca. Explicitamente claro isso aqui. Claro que se eu não levasse em conta a fraqueza humana, que se consola ao ver-se ajudada nas suas necessidades, fraqueza que nós, na medida das nossas forças, devemos ajudar, sentir-me-ia muito feliz em dizer a todos que não são estas as coisas pelas quais se há de rezar ao Senhor com tanto empenho. Todo o mundo está em chamas. Os ímpios desejam, por assim dizer, condenar de novo o nosso Senhor. Tá? Então porque eu falava antes, pessoal, é uma questão de buscar a perfeição. E a perfeição é o amor a nosso Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Então é disso que se trata. Tá? Claro que vai dizer que cada um é chamado a essa pobreza, esse abandono, conforme o seu estado concreto. Digo assim, um pai ou uma mãe de família tem que ter os seus bens. Todos os teólogos dizem isso. Mas se trata de um desapego interior. Interior, de fato. Um abandono e uma confiança na providência divina. É muito difícil. Com certeza é. Mas nosso Senhor mesmo disse, não deveis nos preocupar com o dia de amanhã. Só o dia de hoje basta. Basta nós olharmos os lírios do campo e as aves do céu, que a gente vai ver como que Deus mantém e abastece no meio da alimentação e das vestes as aves que são muito mais inferiores ao ser humano, que não tem uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus. Será que Deus Todo-Poderoso, que é o próprio ser, que é tudo, desampararia e criaria o homem para deixar assim, não se importar com ele, vai morrer de fome, tu vai não ter o que comer, não vai ter onde dormir? É óbvio que Deus não fez o homem para isso. E nem vai deixar assim a deriva. Aqui ela vai falar um pouco da pobreza também. Não é mais do que um aspecto da santa pobreza. Os bens materiais dão uma garantia para o futuro e não se pode deixar a segurança da vida sem a substituir por qualquer coisa reconhecidamente melhor. Veja, os bens do mundo nos dão uma garantia e uma segurança para a vida. Ele diz, não se pode deixar essa segurança e essa garantia sem substituí-la por uma coisa melhor. Não muda essa chave dentro de nós enquanto a gente não substituir isso por uma coisa que seja melhor. Essa coisa é a confiança em Deus e na sua providência. Se uma pessoa não esperasse tudo de Deus e não estivesse convencida de que é Deus que cuida dela, não poderia deixar tudo o que tem.
e renunciando às garantias para o futuro, procederia tolamente. É por isso que o Senhor, quando no Santo Evangelho nos ensina a pobreza, começa por falar das aves e do lírio dos campos. Aí depois ele vai falar que a gente pode sim desconfiar do mundo e confiar em Deus. Ele dá um exemplo, como Deus cuida das aves, dos lírios, não vai cuidar de vocês? Tu nos disse uma vez que tu foi educada também, como muitos de nós, né, para fazer faculdade, para como se isso fosse, né, o centro da vida, ter uma profissão e estava tudo garantido. Mas na verdade não está. O padre Cristiano me disse uma vez, numa direção espiritual, o dinheiro, ele é bom servo, mas é um péssimo senhor. É um ditado, né? É um provérbio. Ele é um bom servo porque nos ajuda quando a gente precisa. Mas se ele for o nosso senhor, a gente fica escravo dele totalmente seguro. Olha essa questão da tarifa do Trump. Quantas pessoas milionárias que têm empresas, de uma hora para outra, vão ter que fechar, falir, porque tudo aquilo que exportavam era para os Estados Unidos. E aí, como vem um tarifaço, vai aumentar muito mais os gastos, não vou ter como pagar, ou vou ter que demitir um monte de gente ou fechar as empresas, de uma hora para outra. Isso é o dinheiro. Por que ela fala disso? Para nos dar liberdade de espírito. Liberdade de espírito. O dinheiro nos tira essa liberdade de espírito, para nos jogarmos em Deus nosso Senhor. Seria então assim, por exemplo, essas pessoas que marginalizadas, por exemplo, então passam fome, não tem. Aí claro que eu acho que hoje no mundo a gente também tem que ter esse equilíbrio, claro, a gente precisa do dinheiro, mas eu entendi não deixar fazer ele como fim de tudo, né? Uma pessoa que não tem dinheiro, que está assim, né, na rua, na amargura, ela não tem nada. Se ela busca Deus, ela vai ter a salvação ali, da alma dela, mas não no corpo. É isso que também eu quero dizer, te falar, pode morrer de fome, mas acreditando em Deus. Ela tem o direito de buscar a comida, ela tem o direito de buscar uma veste, ela tem o direito de buscar auxílio material. Nós temos. Isso não é esse o ponto aqui. Mas se ela perdeu totalmente a esperança nas coisas materiais em si, tipo, eu não quero mais nem saber de comer, eu só quero rezar. Aí ela tá ali. Só tô esperando que Deus me leve, por exemplo. Assim, vai depender muito do caso, né? Se é alguém que não tem filho, se é alguém que não tem família e quer fazer isso, e está orientada por um diretor espiritual, por alguém que está conduzindo ela, mas isso não leva ela a pecar, esse é o ponto. Isso vai levar ela a se afastar de Deus ou não. Não tem como falar se está certo ou errado, porque depende da pessoa, entende? A princípio, como princípio espiritual, e aqui a gente trabalha com princípios, tá? A aplicação dos princípios é muito particular de cada um. Então, a igreja trabalha com princípios. Qual que é o princípio? Devemos nos apegar o máximo possível da dependência espiritual de qualquer consolo ou confiança no mundo. Esse é o princípio. Se essa pessoa chegou de fato a esse nível de abandono, de desprendimento, como um São Francisco de Assis, que fez isso. São Francisco fez isso. Ele chegou na frente de praça pública, na frente do pai, na frente do bispo, e ele chegou a ficar a nu. Ele tirou toda a roupa do corpo e disse: "Tu nem é isso, não faz diferença nenhuma para mim. Nem, com todo respeito, o pai, meu pai, os teus bens, tudo que eu tinha de ti, para mim não faz diferença nenhuma." Chegar a esse nível de desprendimento sincero é uma graça extraordinaríssima. O teu exemplo é esse, né? Radical assim, não é comum. Eu não acho que é comum. E se não é sincero, pode levar a pessoa até um perigo espiritual, porque ela talvez não tenha força para isso, né? A falar da boca para fora é uma graça de Deus, um caso extraordinário. Se ela chegou a esse nível, não vejo problema. Ela chegou a um nível de perfeição. Mas um pai de família não vai fazer isso. A não ser que os filhos já estejam
bem criados, os filhos estejam já encaminhados na sua vida, aí sim. São Tomás diz assim, olha, nós somos criados para vivermos em sociedade. Mas quando alguém chega a um nível de perfeição espiritual desse nível, ele pode viver fora da sociedade. Mas porque para morrer, por exemplo, a pessoa está lá na amargura, eu não quero mais saber desse mundo é muito injusto, isso aqui, eu quero morrer. Aí se desprende de tudo. Aí é diferente, tá? Não é a postura de São Francisco. Ela não está buscando mais, assim, a vida aqui. Porque, na verdade, a vida é um purgatório, já uma purificação, né? É muito fácil a pessoa querer abandonar, né? Aí é diferente, né? A postura de São Francisco, né? É uma postura mais, pelo que eu estou entendendo, uma postura mais murmurativa, uma postura mais, assim... Se revoltou contra o revoltada. E quer morrer para não sofrer mais. Aí não está errado, não é correto. Sim. Né? Até porque a nossa vida, a vida humana, a felicidade não consiste na posse de bens temporais, aonde a traça e a ferrugem corrompem, como diz Nosso Senhor, mas consiste em acumularmos tesouros espirituais, de inteligência e de vontade. E frente a isso, ela sempre vai ter o que fazer na vida. É um consolo, é uma orientação, é uma obra. Nós não somos budistas que vamos ficar no nirvana lá, desapegados. Não. A caridade, ela urge-nos, ela nos chama a ajudar os inferiores. Aí o complemento que eu estava falando, Santo Tomás diz, olha, uma pessoa pode sair da sociedade como um monge no deserto, mas isso seria bom, o mais perfeito? Não, porque a sociedade precisa dele, eu preciso dele, a gente precisa de um padre santo no meio de nós, de uma religiosa santa, de um pai ou mãe de família santa, porque nós somos fracos, somos pecadores. Então, por meio do exemplo dele, a gente se fortalece. Eu responderia assim, tem que distinguir, porque eu te disse, entendeu? Tu tem o princípio universal, mas nunca se deve pegar um princípio universal e aplicar diretamente a um caso particular, sem analisar esse caso particular. Porque isso seria muitas vezes, por exemplo, vou pegar todas as crianças, elas são chamadas à santidade, sei lá, e devem viver uma coisa meio rígida assim, rezando todos os dias. Um princípio universal, bonito, que deve se é um chamado. Mas será que o meu filho consegue? Será que a minha filha consegue? Será que o do vizinho consegue? Depende. Então, querer pegar o princípio universal e aplicar o caso particular sem analisar prudentemente o caso particular não é correto, é errado. Santa Teresa diz, é preciso recomeçar sempre. Sempre. Em todos os bons propósitos, devemos recomeçar. Então, Santa Teresa diz, o fim que deve nos motivar ou motivar as suas filhas é a oração, penitência, pobreza, oração pelos sacerdotes e doutores. Que horas que temos, só para não me perder? Não, 34. Tá. Então ela diz que uma alma que não se mortifica, que não renuncia, ela não poderá chegar a ser uma alma de oração. Não poderá. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto. Os dias, eu sei que eu tenho que acordar num horário para rezar. Se eu não acordo naquele horário e eu durmo mais e concedo a preguiça, eu já sei que aquilo interfere na minha oração. Então veja, se eu não me esforço para mortificar o desejo de dormir, a preguiça, não acordar, eu sei por mim que eu não consigo cumprir aquele propósito que eu sei que é bom para mim, que é rezar. Depois vem o trabalho, vem os deveres, já vai passando, quando vê tu não rezou e já passou a hora de rezar e não consigo rezar. Então, se eu não aprendo a me mortificar no sono, isso afeta a minha oração. Esse é um exemplo, mas tem muitas coisas que a gente tem que também aprender a mortificar. Tá, então aqui na página
na página 46, vai começar a falar da vida de fato do amor, tá? E o autor ele vai falar da psicologia do amor. Para isso eu vou utilizar um pouco do que eu já estudei para explicar isso para vocês, que é o que Santo Tomás fala. Vou botar um pouco mais perto aqui, talvez. Santo Tomás de Aquino ele ensina que psicologicamente existem 3 tipos de amor. O primeiro amor que ele chama de amor de concupiscência. Concupiscência. Tá? Que é o amor-paixão. Qual que é o objeto deste amor? Todo amor, pessoal, ele tem por objeto um bem. O que move os nossos amores é um bem. Algo que nos é conveniente. Algo que nos aperfeiçoa. Porque todo bem tem a ver com uma finalidade. Algo que é perfeito, que eu não tenho, e o outro tem, e por isso eu quero. Por isso que o bem, ele move o nosso apetite. Porque é uma perfeição que a outra coisa tem e eu não tenho. Tá? Qual que é o bem que move o amor de concupiscência? São os bens deleitáveis, os bens sensíveis, os bens de conveniência sensual. Então, aquela pessoa que eu vejo, achei bonitinha, me dá um prazer estar com ela. Ou alguma coisa, uma atividade, uma obra que eu vou fazer. É um bem deleitável, prazeroso, conveniente e move a este amor de concupiscência. Tá? Os animais, eles só têm este amor aqui. Estou falando alguma coisa aqui. Concupiscência. Errei aqui a escrita, tá? Desculpa. Ciência. Então não tem esse aqui. Amor de concupiscência. Tá? Que é o amor-paixão. Santa Teresa diz que a gente tem que combater este amor se quiser. Volta a falar. Crescer na perfeição ao amor a Deus, se deve combater este amor assim até a sua raiz. Tanto que São João da Cruz, ele vai falar aqui mais à frente. Deixa eu ver se eu acho a citação dele. Aqui. Vejam. Para mortificar e manter em perfeita calma as paixões naturais, de cuja paz e tranquilidade nascem inumeráveis bens, o remédio universal é o seguinte, que é a fonte de mérito imenso e de grandes virtudes. Vai falar do remédio agora. A alma deve ser propensa, não ao mais fácil, mas ao mais difícil. Não ao mais saboroso, mas ao mais insípido. Não ao mais deleitoso, mas ao mais desagradável, não ao que consola, mas ao que desconforta. Não ao repouso, mas à fadiga. Não ao mais, mas ao menos. Não às coisas mais nobres e preciosas, mas às mais vis e desprezíveis. Não a querer alguma coisa, mas a não querer nada. Não procure a alma para si o que há de melhor nas coisas, mas o que há de pior. E deseje por amor de Cristo, ser pobre, nua e vazia de tudo o que existe no mundo. Então aqui a gente está falando, de fato, de algo que a gente pensa, meu Deus, isso é impossível, isso não é para mim. E Santa Teresa fala isso no livro, ela fala assim, olha, pode parecer no início que de fato isso é impossível. A gente nunca vai alcançar isso aqui. Esse despreendimento total, abandono total dos nossos amores desordenados ao mundo. Tá? Então esse amor aqui é o primeiro mais básico, é o amor passional, o amor de concupiscência. O segundo amor que diz o livro é o amor de benevolência. Esse amor, ele tem por objeto
o bem do outro, para o outro. Esse já é o amor espiritual. Bem do outro para o outro. Isso é mais humanista. Como? Parece os humanistas que falavam. Pode ser, diz Santo Tomás, que este amor é o amor espiritual. Por exemplo, é o amor que a mãe tem pelo filho. Esse aqui é o amor que nós temos por uma rosa, por exemplo. Nós não amamos a rosa por ela mesma. Amamos a rosa pela beleza dela, pelo prazer que nós sentimos em estar com ela. Já esse aqui não. Esse amor aqui se dá quando eu amo o outro pelo bem que o outro merece, pelo bem dele. Então, eu posso contrapor o amor do início do namoro, namoro mundano, quando começa. Eu amo a moça porque eu acho ela bonita, porque eu tenho algum prazer, alguma conveniência em estar com ela. É um amor paixão, é um amor de concupiscência. Agora, quando eu amo a minha namorada, ou a minha esposa, o meu marido, porque eu quero o bem dele, eu já estou no amor que suporta até o desgosto aqui. Se não for agradável isso aqui, eu vou, porque eu amo ele nesse nível espiritual, eu suporto isso aqui. Então uma mãe, por amar o filho de verdade, ela suporta acordar 3 horas da manhã, passar a noite sem dormir. Sensivelmente é inconveniente. Porque Santo Tomás chega a dizer que isso aqui exige um sacrifício. Se a gente pensar, de fato, em uma pessoa que nos amou, que a gente tem certeza que nos amou, em quem a gente pensa em primeiro lugar, geralmente? Não. Por quê? Por quê? Porque ela sofreu. Notem como o amor tem a ver com o sofrimento. A gente sabe que uma pessoa que nos ama de verdade, não só quando é agradável, quando é conveniente, mas que nos ama de verdade quando ela sofre por nós. Ela padece por nós. Mas esse aqui, pessoal, o livro diz ainda, é um amor humano, tá? Não é um amor ainda sobrenatural. Nós somos chamados ao amor sobrenatural. Porque eu posso amar o outro pelas virtudes, qualidades espirituais que o outro tem e querer que ele seja um filósofo, que ele seja um médico, um advogado, um professor, que ganhe dinheiro, e isso é bom para ele, e eu suporto muitas paixões, muitas coisas desagradáveis, para que ele chegue lá, e eu estou amando ele pelas qualidades dele, até mesmo espirituais, mas não é disso que se trata aqui ainda. Se trata, Santa Teresa quer nos levar ao terceiro tipo de amor. Amor, caridade. O amor ágape. Então aqui nós temos o amor, que é o amor eros, dos gregos lá. O amor filia, ou amizade. E aqui nós temos o amor ágape, que é, o que caracteriza o amor ágape? Eu amo o outro e amo tudo no mundo por causa do amor a Deus. Essa é a razão de ser do amor caridade ou amor ágape. Eu amo o meu amigo, eu amo o meu aluno, eu amo essa escola, esse projeto, porque eu quero que ela seja sobrenatural e que ela seja para a maior glória de Deus e para que Deus seja louvado e reverenciado nessa escola, nesse projeto. Aí sim eu estou tendo um ato sobrenatural de caridade, que é uma graça que não depende de mim, depende de Deus. É o amor caridade. E aí eu suporto tudo neste mundo por causa disso. O que o autor diz aqui no livro sobre isso? O amor perfeito. Voltemos agora ao amor que por dever dedicamos umas às outras, quero dizer, ao amor puramente espiritual. Como ela vai dá-lo a conhecer? Se fosse um teólogo, a santa dar-nos-ia a definição, mas como não o é, procede descritivamente e explica as suas várias características. Vai falar agora do amor, é esse amor aqui. Tá? Santa Teresa não tem ciência teológica, mas intuição teológica. Com efeito, na definição do teólogo encontramos todos os traços com os quais a santa, na sua exposição,
distinguiu o amor perfeito. O teólogo define o perfeito amor espiritual. Um amor, agora vai a definição disso aqui, tá? De amor e caridade. Um amor que procura só em Deus toda a razão de sua benevolência. Só em Deus. Veja, eu estou feliz por estar com Deus. Eu estou feliz pela glória de Deus. E aí eu amo outras coisas. Eu amo até o prazer, o dinheiro, eu amo os bens que eu tenho, mas por estar amando a Deus e só pensando em Deus, poxa vida, aí o bicho pega, né? Benevolência pura, pela qual se desejam a alma os bens espirituais. As características deste amor são, portanto, agora vai enumerar algumas características espirituais da caridade, do amor a Deus. Procurar só em Deus o seu motivo. Procurar só em Deus o seu motivo. O amor tem sempre os seus motivos. E a alma que ama puramente, ama propter Deus. Por causa de Deus. Tá? Por causa de Deus. 2. Não procurar de modo algum qualquer espécie de compensação. É um amor de pura benevolência a Deus, desejoso de dar e não preocupado em receber. Então, não buscar compensações. 3, e aqui vem com amor, com relação ao amor ao próximo, tá? A caridade fraterna. Desejar para a pessoa amada bens espirituais. Tá? E aí vem o complemento. E se algumas vezes materiais, desejá-los em ordem aos espirituais. Entenderam? Esse é o ponto. Não é não desejar bens materiais, mas é sempre desejá-los na ordem de ser para a maior glória de Deus, para o bem de Deus, para a vida eterna. A caridade, o amor de caridade é por si mesmo amor de benevolência. Mas, aqui é amor de benevolência, tá? Mas um amor de benevolência espiritualizado. Não anda em busca de satisfações, como o afeto sensível. Todo o amor quer o bem. Então vejam, tudo que a gente ama é por causa de um bem. Mas tem os bens sensíveis, tem os bens temporais e tem os bens sobrenaturais. Então, a gente ama as coisas na medida que elas nos parecem coisas boas. Por isso que a oração é importante. Porque na oração a gente vai descobrindo tesouros e bens na ordem sobrenatural. A gente pode amar eles. Se a gente não rezar, não ler, não estudar, a gente não vai conseguir ter visão de se poder amar, né? Todavia, quando se ama uma pessoa de modo sobrenatural, deseja-se para ela o bem sobrenatural, o verdadeiro bem, isto é, que se faça santa. Eu estou lendo agora um livro espírita, tá, para estudar, para conhecer, e eu fico lendo assim, comparando como é assim, não tem comparação os doutores católicos, a doutrina católica, o modo deles explicarem as coisas, a profundidade com o livro espírita. É uma coisa rasa, assim, muito fraquinha. Os maiores, mesmo os próprios Kardec, né? Você vai ler a obra dele lá, é uma coisa assim, cheia de contradições, cheia de afirmações de um lado, negações de outro. Por exemplo, Jesus é um mestre, mas não é Deus. Mas como assim? Se ele não é Deus, ele é mentiroso, porque ele diz ser Deus, não pode ser um mestre então. Então, veja a profundidade disso aqui. A sutileza psicológica. De fato, existem esses 3 tipos de amor. Eu posso amar uma coisa porque ela me dá prazer. Eu posso amar uma coisa porque eu amo ela independente do prazer que ela me dá. E eu posso amar uma coisa porque eu amo a Deus. Tá? Vamos comentar aqui? Que horas que temos? 10 minutinhos. Já deu 1h09 de aula. Uma frase bonita aqui. Uma alma que se conforta à vontade do Senhor é sempre serena, pois vê a causa primeira, que é Deus,
acima das causas segundas. As causas segundas são os poderes humanos, né? Mas a causa primeira é Deus. Bom, Santa Teresa vai nos dar alguns conselhos para que a gente se torne cada vez mais desprendidos, tá? Se depreender do mundo. O primeiro conselho que ela nos dá tem a ver com o tema da abnegação. Ela está falando aqui da humildade, da abnegação e do desprendimento do mundo. Primeiro conselho que ela nos dá: pensar que tudo na vida passa. Tudo. Desde aquele projeto, aquele sonho, aquela conquista, tudo passa nessa vida. Essa é uma ideia clássica dela, né? Que o pessoal repete. Só Deus basta, tudo passa. Então um conselho prático que ela nos dá para que em situações concretas de sofrimento, de dor, de angústia, a gente possa lembrar e manter a tranquilidade, o desprendimento do nosso amor próprio. Esse é o ponto. Às vezes a gente fica muito afetado, muito preocupado, muito agitado, porque a gente está confiando no nosso poder, a gente está se amando em vez de amar a Deus. Então essa é a ideia que ela põe aqui no início. Tudo passa. E eu acho que ela chegou a essa conclusão a partir da experiência dela, de vida dela, né? Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma, tudo se modifica. Só Deus basta. Segundo conselho que ela dá: pensar constantemente em Deus. E aí vem aquela ideia da guarda do coração. E aí vem a ideia da oração. Quanto mais a gente reza, mais a gente está pensando em Deus. E quanto mais a gente pensa em Deus, mais protegidos nós estamos das ansiedades, das angústias, dos sofrimentos, dos abatimentos. É um desafio, mas é um caminho que ela nos dá. Pensar constantemente em Deus. Terceiro ponto, a humildade. Buscar sempre desconfiar de si mesmo. Hoje rezando eu estava pensando assim: quando que aqueles homens que estavam lá flagelando Nosso Senhor iriam pensar que Ele era Deus? Eles estavam convictos na razão deles, na ideia deles, na concepção deles da realidade, mas estavam flagelando Deus. Quantas vezes nós estamos convictos também de nossas ideias, do que a gente pensa ser o certo, o errado, e a gente também não está fazendo como eles? A gente nem sabe. Então por isso que é importantíssima a humildade, sempre desconfiar de si mesmo, porque a gente pode estar errado em muitas coisas, e a gente quer impor isso aos outros, né? E se achando ainda o certo. Então, sempre mais confiar na bondade dos outros e na razão dos outros do que na nossa. Isso é outro meio de mantermos também o desprendimento. Mais um ponto importante. E esse eu acho um ponto muito importante, de fato, para a vida espiritual. Deus vem ao encontro daqueles que o procuram amar generosamente e sinceramente. Ou seja, Deus virá a mim, mas eu preciso de fato me esforçar para que isso aconteça. Eu tenho que ser generoso, de fato, tenho que buscar tudo isso que vimos até aqui agora, com esforço de fato, e uma hora Deus virá a mim, vai me ajudar, vai me dar força. Então eu preciso ser de fato generoso. Quem deseja que Deus seja generoso consigo, uma frase do livro aqui, quem deseja que Deus seja generoso consigo, deve ser generoso no caminho de abnegação com Deus. A generosidade espiritual, ela vai nos abrir portas para Deus. Bom, eu vou dar agora aqui alguns meios que ela dá para crescermos justamente nessa, ou caminhos que ela diz para a gente crescer nessa abnegação, nesse crescimento com Deus. Mais alguns meios, né? Primeiro, caminhar de pouco em pouco. Caminhar de pouco em pouco. Não querer dar passos mais longos do que a própria perna. Caminhar de pouco em pouco, no seu progresso. 2.
renunciar em tudo às nossas satisfações pessoais. Renunciar em tudo às nossas satisfações pessoais. Terceiro, renunciar em tudo à nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus ou fazer aquilo que é bem, o bem. Eu não vou ler aqui a passagem de São João da Cruz que eu já li antes. Tá? Tem a ver com a terceira mesmo? renunciar em tudo à nossa vontade própria. Já estou chegando ao fim. Ela vai começar a falar aqui agora, a partir da página 69, da virtude da humildade. Ela vai dizer o seguinte: a humildade nos mantém em nosso lugar de criatura, totalmente dependentes de Deus, que em tudo querem fazer sua vontade. Então, uma pessoa humilde, uma alma humilde, ela sabe que de fato ela é uma criatura, ela não é um criador, ela não é o próprio Deus, que ela pode estar errada, que pode ter pessoas mais certas que ela, que Deus sabe mais que ela, que a providência sabe mais que ela, que se Deus criou o mundo, por exemplo, com bens imperfeitos mutáveis, quem é ela para querer discutir isso de Deus, né? Então a humildade ajuda a crescer no abandono, na providência, na abnegação, no desprendimento e assim por diante. Mortificar todo o desejo de proeminência é um excelente exercício de humildade. Ela fala muito disso, sabe? De não querermos buscar os melhores lugares, as honras do mundo, o reconhecimento. Pô, mas esse cara é bom, esse cara é top, esse cara fala bem. Porque primeiro ela diz, olha, primeiro que isso pode ser falso. De fato, o mundo pode achar que eu sou bom e eu não sou. Segundo, que eu posso ser bom em uma coisa, mas péssimo e mal em muitas outras. Então não faz sentido nenhum se achar mais proeminente ou melhor do que os outros. Porque, de fato, às vezes isso não é verdade. Às vezes isso é enganoso. Aí ela dá um conselho prático para isso. Sempre depois que alguém nos elogiar ou nos colocar num lugar de proeminência, devemos fazer o seguinte: se formos sinceros com nós mesmos, diremos logo após o elogio: como eu estou em dívida para com Deus, para com os meus pecados, na miséria, eu devo muito mais e eu tenho uma dívida de imperfeição muito maior do que isso que estão dizendo que eu sou bom. O professor Sidney Silveira, lá no congresso em São Paulo, ele, quando foi dar a palestra dele, o pessoal começou a aplaudir muito, porque ele é muito assim carismático, e ele chegou no palco e falou uma coisa assim bem interessante. Ele disse assim: frente aos aplausos, pode acontecer duas coisas com a alma. Ou ela se tornar mais santa, ou mais canalha. Como eu não sou santo, disse ele, só restou uma possibilidade. Mas é isso, frente ao elogio, frente ao aplauso, ou a gente fica mais soberbo, ou mais humilde. E Santa Teresa fala assim, olha, quem é verdadeiramente humilde, o demônio não vai tentar por meio desse tipo de tentação. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer, ele vai ser humilhado. Porque a alma vai se humilhar e a alma vai utilizar a tentação dele como um meio para crescer na virtude da humildade. Com pensamento desse tipo, assim, meu Deus, eu sou pecador, eu sou miserável, tudo é graça tua e assim por diante. Eu te devo mais do que isso aqui. Eu tenho merecido estar no inferno, por exemplo, do que está aqui agora. Então, o conselho para mortificar-se na humildade: pensar que eu não correspondo em nada às graças de Deus e que tenho muita dívida para com Deus. Muito bom, é isso. Até aí foi o que eu preparei. Sábado que vem eu termino.